Espírito Santo, fala conosco. A tua voz é tudo o que nós precisamos ouvir. Então revela a tua vontade, ilumina os olhos espirituais, para que venhamos entender, compreender a sua palavra e lá fora colocar em prática. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Olha só, o tema da nossa reunião hoje é algo inegociável, ou inegociável, aquilo que não está para negócio. Em muitas coisas da vida nós podemos deixar para depois. Em muitas áreas da vida nós podemos deixar para outro momento. Podemos relevar, podemos desconsiderar nesse momento, não podemos não priorizar naquele dado momento. Podemos manobrar, essa é a palavra. Tem coisas que chegam para a nossa vida, naquele momento nós podemos manobrar. Falar, isso aqui eu vou colocar atenção depois, isso aqui eu vou deixar para depois, mas quando se trata das coisas de Deus, não tem como negociar. E infelizmente as pessoas estão negociando. Quando se trata da presença de Deus, das coisas espirituais, daquilo que é eterno, não podemos negociar, não podemos deixar para depois, porque é algo valiosíssimo, é algo inestimável, é algo que não tem preço. Talvez alguém aqui tenha algo em casa, ou tem algo na sua posse que fala, oh, isso aqui eu não negocio, isso aqui não tem nada que me faça abrir mão. Algo valioso, algo não tão valioso, falando materialmente, mas valioso ali de consideração, e a pessoa ela não se desfaz. Nós temos que fazer dessa coisa a presença de Deus. Aquilo que ela fala, isso aqui ninguém toca. Nisso aqui não tem negócio. Nisso aqui eu não dispenso por nada. Eu não troco por nada. Nós vamos ver 5 passagens bíblicas para nós fomentar mais sobre esse assunto, para estimularmos mais o nosso pensamento sobre esse assunto. Porque se eu não entender isso, qualquer coisinha lá fora vai me fazer desprezar a presença de Deus. Se eu não entender que a presença de Deus, as coisas de Deus, o campo espiritual, a vida eterna, a salvação é inegociável, qualquer coisa lá fora vai me fazer desprezar a Deus. Então, no livro dos Salmos, no capítulo 49, no verso, pois a redenção da alma é o quê? E os seus recursos se esgotariam. O salmista aqui estava fazendo uma alusão de que o ser humano não consegue por si próprio se salvar. Porque, como diz aí, a redenção, a salvação para a alma é algo muito caro. É algo muito caro. E nós sabemos que somente o sangue de Jesus Cristo é que pôde fazer isso. Comprar o ser humano, salvar o ser humano, resgatar o ser humano. Então esse versículo nós trouxemos aqui só para despertar esse entendimento, essa visão. Aquilo que nós temos com Deus é aquilo que é mais valioso. Já aprendemos sobre isso. Então, se é mais valioso, você não pode negociar, eu não posso negociar, eu não posso deixar para depois. Nós vamos evangelizar as pessoas, não, eu vou sim, mais para frente eu vou, estou organizando as coisas, mais para frente eu vou. É uma loucura, ela está negociando a presença de Deus. Tem que deixar o que for, tem que largar o que for, tem que abandonar o que for, tem que parar de fazer o que for, para priorizar a quem? A Deus. Na quarta-feira nós estávamos falando para as pessoas acerca do final dos tempos. Olha só o que está acontecendo. As pessoas estão tão distraídas por causa do futebol, por causa da Copa do Mundo e não estão prestando atenção no que está acontecendo. Venezuela passou de mais de 2.000 mortos com os terremotos. Houve uma tarde assim, por volta de 4 horas, que o céu ficou todo vermelho. Nós mostramos aqui o céu para as pessoas. O céu ficou todo vermelho da cor de sangue. A Venezuela é bem pertinho da Copa. É Deus querendo mostrar para quem? Para o ser humano, ó, presta atenção. Deus permite muitas coisas para o ser humano que despertar. Porque o mais valioso as pessoas estão negociando, desprezando, abrindo mão, quando na realidade elas não poderiam soltar por nada, quando na realidade elas não poderiam se desfazer por nada, quando na realidade elas deveriam colocar toda a força dela. Aí voltando para o exemplo,
o exemplo de quando as pessoas elas chegam e falam, não, eu estou organizando outra hora, em outro momento, eu vou para a presença de Deus, eu vou buscar Deus, não, eu sei que eu preciso, mas nesse momento eu não consigo. As pessoas, elas muitas das vezes falam isso. Ontem estávamos evangelizando e falei com uma senhora. A senhora falou, não, realmente eu preciso fortalecer o meu espiritual. Eu preciso fortalecer o espiritual. Só que, aí entra o só que. Essa parte é que quebra, essa parte aqui é o que impede a pessoa. Ela sabe que precisa, ela sabe que é a coisa mais valiosa, como falamos domingo passado, que nós estávamos evangelizando 2 senhores já de mais de meia idade, falou, não, Deus é tudo isso mesmo, é aquilo, mas quando se trata de colocar força na presença de Deus, quando trata de priorizar Deus, entra o só que, mais que, no entanto, ou seja, ela negocia a presença de Deus. Aquilo que não poderia ser negociado. E acaba desprezando o principal. Nós vamos ver 2 exemplos. Primeiro, o de Davi, que quando ele pecou, errou, ele foi repreendido por Deus, ele só pensou na presença de Deus. Ele não negociou a presença. Depois nós vamos ver sobre Esaú, que ele tinha a bênção eterna, mas desprezou a presença. Ele desprezou, ele negociou o eterno e priorizou o passageiro. A Bíblia está cheia de exemplos, tanto daqueles que erraram como daqueles que acertaram, para nós aprendermos e não errar. Amém. Vocês estão entendendo? Por isso a importância de estarmos meditando. Esse versículo está mostrando, a salvação é caríssima, a rendição da alma é caríssima, é o que o ser humano tem de mais valioso, mas está manobrando, está deixando para depois, está negociando. E no negócio tem risco. Todo negócio tem risco. A pessoa, ela começa a negociar algo, ela tem risco de sair perdendo. Por isso, a presença de Deus não pode negociar. Porque se a pessoa começar a negociar, ela vai perder. Verdade, pai. Perder a presença de Deus. Vamos repetir. Tem que largar o que for, deixar quem for, parar de fazer o que for. Mas a presença de Deus, eu não largo, eu não perco, eu não deixo por nada. Amém, Jesus. Foi a atitude de quem? De Davi. Estamos no capítulo 49, né? Passa uma folha que vocês vão chegar no capítulo 51. Salmo 51. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o quê? O teu Espírito Santo. Davi foi um rei que fez um pecado muito grave. E Deus mandou o profeta lá para repreender ele. E quando ele foi repreendido, depois vocês leem o capítulo 51 todo, ele se quebrou, ele se rasgou. Aí nessa parte ele falou, meu Deus, não tira de mim o teu Espírito, tem misericórdia. Não me lances fora da tua presença. Davi, ele era rico, ele era famoso porque era o rei de Israel, ele tinha poder, ele tinha status, mas a coisa que ele pediu foi, não me lances fora da tua presença, ou seja, meu pai, não tem como negociar. Em outras palavras, ele está falando, se o Senhor quiser me tirar do trono, se o Senhor me quiser tirar tudo que o Senhor me deu, pode tirar, mas não me tira da tua presença. Ele entendeu que a presença de Deus era aquilo que é mais valioso. Ele entendeu que a presença de Deus é aquilo que é mais precioso. Por isso, ele falou essa palavra. Por isso, ele se expressou dessa maneira. A pessoa, quando entende que Deus é mais valioso, ela não vai negociar. É aquele exemplo que nós demos. Tem pessoas aqui que têm algo muito valioso para ela considera muito e ela não negocia. Assim tem que ser Deus. Mais do que tudo, tem que ser a presença de Deus. Porque é Ele que nos salvou, é Ele que nos resgatou, é Ele que nos libertou. Como foi a busca agora, o início da busca. Se não for o Senhor, nós já estaríamos totalmente perdidos. Quem dirá se estaríamos aqui? Então, é tudo que nós precisamos. Aos domingos nós colocamos toda essa ênfase na presença de Deus, porque é necessário. São 20 minutinhos, 15, 18 minutinhos de palavra, contra quantas horas e horas na semana que as pessoas estão aí fora. Então nós colocamos toda a força para despertar. E nós temos que ficar mastigando essa palavra a semana toda. Não deixar perder aquilo que nós estamos recebendo. Não negocie a sua comunhão com Deus. Não negocie. Se você vê que algo está roubando a sua paz, então já pare. É aquele termômetro, né? Se algo está roubando a sua paz, não compensa. Tem um ditado que diz, prejuízo pouco é lucro.
Então é melhor você perder um pouquinho ali no primeiro momento, para você não perder a presença de Deus. Vamos voltar a falar. Tudo que é negociado tem um risco de sair perdendo. Então, por isso, não se pode negociar a presença de Deus. E foi o erro de quem? De Esaú, que negociou a presença de Deus. Volta lá no princípio, Gênesis 25. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou cansado a ponto de morrer, e para que me servirá logo então a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, só que Esaú saiu primeiro, nasceu primeiro. Então ele era o mais velho. E Deus, ele fez uma lei. Ele falou que o mais velho, ele tinha o direito da bênção. É algo muito forte a primogenitura. Hoje não é assim. Mas antigamente, principalmente para o povo de Israel, o primogênito, o primeiro filho homem, era algo muito forte. Carregava um peso eterno muito forte, porque estava na responsabilidade daquele primogênito honrar a família toda, honrar a casa toda. Ele estava com a bênção do pai dele. E quando se trata de Abraão, Isaac e Jacó, no caso que deveria ser Esaú, eles carregavam o peso eterno da salvação. Porque Deus, ele não fez uma aliança com Abraão somente por causa de um povo, de modo algum. Deus fez a aliança com Abraão visando o Senhor Jesus Cristo vindo para a terra. Deus, ele preparou um povo para descer na terra. Então veja o peso espiritual da aliança que Deus fez com Abraão e do peso espiritual eterno que Isaac carregou e que Esaú devia carregar, mas ele desprezou, infelizmente. Diz aí, porque Esaú, ele era caçador, chegou cansado, depois vocês meditem tudo, chegou cansado da caça e Jacó estava comendo o guisado lá, uma comida, algo bom que eles gostavam. Aí Esaú falou: dá-me um pouco desse guisado aí, dá um pouquinho aí, eu quero também. Aí Jacó, porque Jacó era oportunista, antes de ele ter um encontro com Deus, Jacó era oportunista. Ele via qualquer oportunidade ali para sair na vantagem. Aí ele falou: então faz o seguinte, me vende a sua primogenitura, passa para mim esse direito. Aí olha só o que ele falou, olha só a bobagem dele. Começou a negociar. Espera aí, Jacó, faz o seguinte então, vamos lá, vamos conversar. Para que vai me servir essa primogenitura se eu estou cansado, cheio de fome aqui, eu estou a ponto de morrer? Olha a visão dele. Desprezou aquilo que é eterno. Por causa de algo passageiro. Tudo na Bíblia é profundo. Basta nós pararmos para ouvir. Não é só um prato de lentilha. Não foi só uma perca de, ele agora é o primogênito. Não. Ele desprezou aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que ele foi desconsiderado. Depois vocês meditem em tudo. Ele chorou, ele implorou para o pai dele: meu Senhor, meu pai, me dá uma bênção. Aí ele falou: Jacó passou na frente de você. Jacó passou na sua frente. Foi tarde demais. Quando a pessoa começa a negociar, vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Quando a pessoa começa a negociar, começa a abrir mão, começa a deixar para depois, começa a falar: agora não tem tanta importância assim, eu estou precisando de outra coisa, igual Esaú fez, ela vai sair perdendo. E vai chegar uma hora que ela vai implorar, mas não vai conseguir mais. Ou seja, não podemos desprezar o principal por causa de coisas passageiras. Essa é a lição que Esaú nos deixa aqui. Como que pode? O cara vendeu o direito de primogenitura dele por algo que ele poderia lá matar qualquer coisa, fritar, assar e comer. Mas ele decidiu a necessidade ali, momentânea dele, aquilo ali fez ele abrir mão daquilo que realmente importava. Mas o porquê disso?
Porque para ele não considerava. Para ele, a primogenitura era algo que poderia negociar naquele momento. Aí depois que ele percebeu a cabeçada que ele deu, ele chorou, ele implorou. Então entenda, agora nós vamos para uma passagem lá em Marcos, que Jesus disse que nós temos que pensar, que nós temos que considerar, que nós temos que deixar o quê? Entrar dentro de nós. Porque se deixarmos entrar dentro de nós, essas duas passagens que nós vamos ver para finalizarmos, uma em Marcos agora e depois em Mateus, se nós deixarmos essas duas palavras, essas duas frases, melhor dizendo, que Jesus falou entrar dentro de nós, nós jamais venderemos a nossa primogenitura, falando espiritualmente. Nós jamais trocaremos a salvação por causa de um prato de lentilha, por causa das coisas desse mundo. Porque tudo nesse mundo não vale nada a se comparar com a salvação, com o reino dos céus. Então abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 8. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que adianta o homem negociar o mundo inteiro se estiver perdendo a salvação? Se estiver perdendo a presença de Deus? Não vale nada. Esaú, ele aprendeu da pior maneira. Davi, ele não pagou para ver. Quando ele errou, vacilou, porque todos nós somos sujeitos ao erro, ele foi lá, correu e falou: meu Senhor, não tira da tua presença. O que for que tiver que fazer, faz. Tanto é que ele pagou um alto preço na família dele. Ele tocou na família dos outros e a família dele pagou muito caro. Mas a presença de Deus ele não perdeu. Mas a presença de Deus ele não perdeu. Já Esaú, ele preferiu pagar para ver. E depois ele chorou, implorou, mas não tinha mais jeito. Já, o leite já tinha sido derramado. Não adianta mais chorar. Então vamos prestar atenção. Jesus, ele revelou aquilo que o ser humano mais precisa. O que adianta ganhar todo mundo, mas perder com Deus? Não adianta ganhar as coisas do mundo e não ser rico para com Deus. Não adianta ser rico na terra, mas não ter a riqueza espiritual, que é a salvação. E quando nós falamos de riqueza é só para dar um despertamento. Mas é qualquer coisa. É qualquer coisa que faz a pessoa desprezar a presença de Deus, isso já tem que ser cortado um mal na raiz. Não pode. Deixe o que tiver que deixar, pare de fazer o que tiver que parar. Não despreze a salvação. Se nós entendermos isso, que aí Jesus ele fez um bate-bola, né? Um peso na balança. As coisas do mundo não conseguem superar o reino dos céus. Então, não podemos negociar. Negocie outras coisas, mas não negocie a sua comunhão com Deus. Por isso, agora a outra passagem que nós falamos, que Jesus nos ensinou, e se deixarmos entrar e colocarmos em prática, vai fazer todo o diferencial e nós não negociaremos a presença de Deus. Mateus 6, 33. Estamos em Marcos, volta um livro para trás. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é um dos fundamentos para quem quer servir a Deus, para quem quer entrar no reino dos céus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, priorize o reino dos céus, a presença de Deus, e não negocie por nada. Não deixe por nada, não abra mão por nada, não negocie. Você tem que ser aquela pessoa que fala: não negocio, opa, peraí, acabou o assunto por aqui, já era, não quero mais saber, porque está se tratando do reino dos céus, então não vai me atrapalhar. Na minha vida não vai entrar, não vou deixar o que? Passar. Esses domingos nós falamos sobre o funil, né? Tem que ter um funil. O funil, você está vendo que vai atrapalhar sua comunhão com Deus, então você já para na hora. Opa, peraí, parou. Não deixo mais, não quero mais saber. Não quero mais saber. Ainda que você venha perder alguma coisa ali no início. Esaú poderia ter perdido aquele delicioso banquete, né? Porque para ele era algo muito bom. Mas ele não ia perder o eterno, o espiritual. E depois a mãe dele ia lá e fazia.
Se o que Jacó fez estava bom, quem dirá quando a mãe dele fazia, a Rebeca? Entende? Então, tem coisinhas que na hora ali, no momento, na flor da emoção, faz a pessoa negociar aquilo que não poderia. Por falta de quê? Por falta da palavra. Por isso a importância dessa palavra. Porque pode parecer que não vai surtir muito efeito, mas em um momento, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, que você tiver de algo que está querendo muito chamar a sua atenção, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra. Não negocie a minha presença. Não negocie o que você tem comigo. Não negocie aquilo que é eterno. E você já vai parar, vai falar, não, realmente, então não quero mais saber. É Deus que trabalha assim. Por isso a importância de estarmos domingo na igreja, quanto mais lê a palavra, melhor. Porque naquele momento nós escutamos, ouvimos, entendemos. Possa ser que daqui 2 dias você não lembre de todos os versículos, mas na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo faz te lembrar da palavra que você recebeu. E essa palavra te tira do prejuízo. Essa palavra te tira do buraco. Se Esaú tivesse alimentado que o direito dele ali de primogenitura era algo muito valioso, naquele momento que Jacó veio com aquela oportunidade, ele ia falar, opa, peraí Jacó, você está maluco da cabeça, que eu não troco por nada. Mas ele não alimentava isso dentro dele. E por isso, na primeira proposta ali, porque foi a primeira proposta que a Bíblia nos mostra, na primeira proposta ali que Jacó deu para Esaú, na primeira proposta ele já abriu mão. Isso mostra que Esaú não considerava, não priorizava o reino dos céus. E na primeira vacilada de Davi, que Deus já viu para cima dele, Davi falou, meu pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Está vendo os opostos? Foi o primeiro erro de Davi ali no momento da caminhada dele com Deus. E ele não pagou para ver. Não vamos pagar para ver, não vamos negociar a nossa comunhão com Deus por nada. Porque como vimos no início da mensagem, é muito caro, é valiosíssimo, é o que nós temos de mais precioso. Amém?